Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu vou ler uma carta desse livro aqui, o Tarô Zen do Osho. Eu sorteei uma carta e a carta que saiu se chama Projeções. Eu vou ler para vocês e depois vou fazer meus comentários. Então ele fala assim: numa sala de cinema você olha para a tela, nunca para o fundo da sala. O projetor está no fundo. O filme de fato não está na tela, é apenas uma projeção de sombra e luz. O filme existe apenas lá atrás, mas você nunca olha naquela direção e o projetor está lá. Sua mente está por trás da coisa toda. A mente é o projetor, mas você fica sempre olhando para o outro, porque o outro é a tela. Então você está intoxicado, não está na posse dos seus sentidos. Nessa condição, o que quer que você enxergue será apenas uma projeção sua. E existem tantos mundos quanto mentes, porque cada mente vive no seu próprio mundo. Esse texto do Osho, que é belíssimo, que fala sobre as projeções da nossa mente, vai muito ao encontro de uma frase do Ali Cravo, que eu já trouxe aqui várias vezes, que eu adoro, que é algo assim, não é ipsis literis isso, mas é algo assim. Ele fala que muitas vezes a gente não vê o outro, a gente vê a gente mesmo no outro, né? Isso vem da projeção. Porque como fala o Osho nesse texto, existem tantos mundos quanto existem mentes. Então, gente, dependendo dos nossos filtros, dependendo do nosso nível de consciência, do nosso grau de percepção, a gente vai olhar para a realidade de uma certa maneira. Porque o que acontece? Quando a gente olha para a realidade, quando a gente olha para uma situação, para uma pessoa, a gente não está vendo a coisa em si. A gente está vendo as nossas projeções sobre a coisa, ou seja, a gente está interpretando aquilo que a gente está vendo de acordo com o nosso nível de consciência. Por isso que às vezes uma mesma situação, né, de repente, sei lá, uma situação é uma adversidade para uma pessoa e a pessoa olha para aquela situação e ela reclama e ela foca na sombra, e quanto mais ela foca na sombra, mais a sombra aumenta, né? E às vezes uma outra pessoa na mesma situação, na mesma circunstância, ela consegue enxergar o lado luz porque ela tem outro nível de consciência e aí ela consegue superar essa adversidade muito mais fácil, porque a maneira como essa pessoa aqui de outro nível de consciência interpreta a realidade é diferente dessa daqui. Então por isso que eu sempre falo para vocês que nunca a questão é externa, ela sempre é interna, porque a gente está projetando o tempo todo. Então não adianta a gente mudar o nosso entorno, ficar bravo com o entorno, com condições externas, se a gente não muda a nossa consciência, se a gente não muda a maneira como a gente interpreta a realidade. E como muito bem fala o Osho em vários livros dele, né? Quando a gente coloca a mente na frente, ou seja, quando a gente não vê aquilo que é e quando a gente já começa a julgar a realidade, ah, isso é feio, isso é bonito, isso é bom, isso é ruim. Quando a gente já começa a julgar, por exemplo, quando a gente começa a criticar alguém, né? Seja quem for, pode ser uma pessoa pública, pode ser alguém da família, pode ser um amigo. Se você começa a olhar para essa pessoa e você sempre olha para a pessoa e foca na sombra dela e critica e olha para aquilo e dá poder para aquilo, é óbvio que essas características sombrias também vão começar a crescer em você, porque afinal de contas aquilo para o que a gente dá atenção também cresce na gente, né? Se você olha para uma pessoa e você está o tempo todo, dentre todas as possibilidades que ela pode oferecer, você está o tempo todo olhando para aquilo que está imperfeito ou para aquilo que está escasso e você está dando poder para isso, é óbvio que é isso que vai começar a se manifestar na sua vida também. Né? Porque sempre quando a gente olha para qualquer coisa, aquilo por si só é neutro. É o nosso nível de consciência que vai escolher a maneira como a gente vai interpretar aquilo. E como a maioria de nós, a gente sempre coloca a mente na frente, né? E a mente, uma das características dela é que ela é dual, ela transita entre polaridades. Então, quando a gente coloca a mente na frente,
naturalmente a gente já vai ver as coisas como duais. A gente já vai olhar para aquela realidade e vai começar a colocar a nossa própria sombra naquela realidade. Isso vai fazer com que a gente não consiga enxergar as coisas como elas são, com que a gente não consiga enxergar as pessoas como elas são. Muitas vezes, se a gente é muito crítico com a gente mesmo, a gente vai projetar essa crítica fora de nós, né? Então, se você se autodeprecia, se você tem uma baixa autoestima, se você não se aceita, evidentemente que você, quando você vai interpretar a realidade, você vai projetar essas questões que você não integrou em você, você vai projetar fora, né? E quem está projetando é sempre a mente. Então aí quando você vai olhar para outra pessoa, dentre todas as possibilidades que essa pessoa pode oferecer, evidentemente que você vai olhar a sombra dela, porque é isso que você faz com você, entende? Quando você coloca a mente na frente e você fica polarizando entre extremos, você vai olhar para a realidade dessa forma. Então a mesma crítica que você atribui a si mesmo, você vai fazer com o outro. Por isso, né, que tem uma frase do Gasparetto que eu adoro, que ele dizia assim, que as pessoas nos tratam como a gente se trata. E tem muito a ver com isso, com essa energia que a gente está vibrando, porque a pessoa, na verdade, ela vai ser um reflexo do nosso mundo interno, um símbolo desse mundo interno. Então, se eu estou o tempo todo olhando para a realidade e atribuindo coisas negativas para essa realidade, o mesmo vai acontecer comigo, as pessoas vão fazer o mesmo comigo, porque elas vão estar espelhando esse mundo interno, é aquela lei hermética que diz que o que está dentro está fora, né? Então, se você quiser ver a realidade sem projeções, sem ficar colocando a sua sombra no outro, se você quiser ver de fato quem é o outro, saber a verdade, a primeira coisa que você precisa fazer é sair do caos da mente, da dualidade, que está sempre transitando entre polaridades. Tem um livro do Osho que eu sempre recomendo aqui, que chama Aprendendo a Silenciar a Mente, que ele fala exatamente sobre isso, que a mente transita entre polos opostos, então é muito comum a gente estar falando uma coisa e já estar pensando o oposto, né? Quando alguém está falando, ao invés da gente ouvir o que a pessoa está falando, a gente já está interpretando o que a pessoa está falando, já está atribuindo certos significados, já está lembrando de coisas que a gente aprendeu no passado, já está julgando o que a pessoa está falando, ou seja, na maioria das vezes a gente não ouve, né? A gente já quer falar por cima da pessoa, já contradiz o que ela está falando, porque a gente já traz toda uma bagagem do passado que vem da mente, entende? Então, para a gente conseguir tirar a mente da frente para perceber de fato uma pessoa, para poder ouvir de fato uma pessoa, para parar de julgar, né, para parar de criticar todo mundo, para parar de sempre ver o mal, o problema, a falta, a escassez, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar a mente quietinha, e esse é o treino mais difícil para todos nós, porque a nossa mente é sempre muito tagarela, ela está sempre julgando, analisando, classificando tudo. Então, gente, é por isso que a meditação é tão importante. Você ter alguns minutinhos por dia, nem que sejam 5 minutinhos, você vai parar, vai ficar quietinho, vai deixar os seus pensamentos passarem como se fossem nuvens passando no céu, sem se apegar a eles. E aí você vai percebendo que de tanto você fazer isso, você vai sair desse caos da dualidade e você vai conseguir atingir a unidade, que é o nosso estado de consciência crística, nosso estado de perfeição. Os iluminados, por exemplo, eles vivem nesse estado. A maioria de nós, como a gente ainda não se iluminou, a gente vive identificado com o caos da mente na maior parte do tempo. É por isso que a gente está criticando todo mundo o tempo todo, julgando, fazendo fofoca, falando mal de um, de outro, focando nos problemas, justamente porque a nossa mente ela foi treinada até por conta da culpa social, dos medos, né? A gente aprendeu a programar a nossa mente sempre a focar no mal, então a gente acaba desenvolvendo uma baixa autoestima, né? Acaba focando no nosso próprio lado sombra, acaba fazendo isso com os outros, e aí quanto mais a gente foca, mais aquilo se manifesta, porque aquilo que a gente está projetando na realidade é o que vai se manifestar, porque a realidade ela se manifesta de acordo com as nossas crenças, entende? Então, quando você está preso a essa dualidade da mente, existe essa tendência de você estar sempre focando no mal, no problema. E
E quando você começa a meditar, o que você faz é treinar a sua mente a justamente sair desse caos, dessa dualidade, para você ficar no presente. E aí, esse é o grande desafio de todos nós, quando você começa a fazer muito isso, vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais natural. E aí, quando você olha para a realidade, você começa a ver aquilo que é. Quando você ouve uma pessoa falando, ao invés de você julgar aquilo que ela está falando a priori, querer interpretar e classificar a priori, você consegue sentir. Você vai ficando cada vez mais empático, você vai conseguindo perceber a realidade com mais naturalidade, sem precisar ficar criticando e julgando tudo o tempo todo. Uma coisa é você ter discernimento do que é bom e do que não é. Outra coisa é o julgamento. O discernimento, ele vem da conexão com a fonte. O julgamento, ele vem da identificação com a dualidade da mente. Então, para você sair do caos mental e atingir o uno, e parar de projetar tantas coisas nos outros e conseguir enxergar aquilo que é, né? Enxergar a essência crística do outro, para você fazer isso, você primeiro precisa acessar a sua própria essência crística. E você só consegue fazer isso quando você sai do dual e vai para o uno. E o que te traz esse sentimento de unidade com a fonte criadora é justamente esse aquietamento do caos mental, que você consegue com práticas diárias de meditação. Quando você começa a meditar todos os dias, você vai percebendo que a sua amorosidade vai se expandindo, a sua luz vai aumentando, e aí fica cada vez mais fácil de você olhar para a realidade sem tanta crítica, sem tanto julgamento. Porque em geral a gente tem muita crítica, muito julgamento, porque a maioria de nós a gente tem muitos medos, muitas raivas guardadas, muitas sombras não integradas, muita culpa, né? A gente se julga muito, a gente se coloca muito para baixo. A maioria de nós foi treinado a praticar diariamente a autocrítica, a autodepreciação. Então a gente nunca se acha bom o suficiente, justamente porque a maioria de nós a gente aprendeu desde cedo, até ao longo de muitas vidas, para quem acredita em outras vidas, a se desconectar da fonte criadora. Só que, na verdade, todos nós, a gente é uma extensão da fonte criadora, né? E por isso a gente tem uma essência crística dentro de nós, a gente tem um eu divino, né? A nossa versão vibracional. Todos nós temos uma versão de nós mesmos que existe em dimensões mais elevadas, que é uma versão perfeita, onde não existe dualidade, onde tudo está integrado. E quando você sai do caos mental e consegue acessar essa integração, você começa a ver a realidade sem tanta projeção. Claro, esse é um processo gradativo, ele não acontece do dia para a noite, é preciso muito treino, muita prática para a gente ir aumentando a nossa consciência e, portanto, ir saindo desse caos mental e da dualidade, mas de tanto a gente fazer isso todo dia vai ficando cada vez mais fácil e com isso a gente consegue julgar menos, ser menos crítico, ser menos reativo. Às vezes as pessoas me perguntam: Gisela, o que eu faço para ser menos reativa? Eu sou muito estourada, eu discuto com todo mundo, eu crio caso com todo mundo. As pessoas que em geral estão nessa consciência de precisar discutir, criar caso, na consciência da encrenca, é porque ainda estão numa faixa de vibração que acreditam que isso é necessário. E tudo bem, é um aprendizado. Mas vai chegar uma hora que de tanto você meditar e praticar essa desidentificação do ego ou da mente, que é a mesma coisa, de tanto você fazer isso, você vai percebendo que toda aquela raiva guardada de uma maneira alquímica foi se transformando em amor. Como falava o Osho, a raiva é o amor que está doente. Então, se você é uma pessoa muito reativa, você também tem muito amor para dar, só que você está polarizado no extremo da raiva. Na medida que você vai mudando de consciência, você vai percebendo que toda essa reatividade, essa crítica, essa sensação de que o mundo é injusto, de que você precisa lutar contra o mundo, de que o mundo te deve, tudo isso, na verdade, é só um amor que estava reprimido, porque a sua verdadeira consciência, ela é amorosa, ela não é reativa. Então, se você é muito reativo, isso também é uma bênção, porque vai chegar um momento que essa reatividade vai passar,
você vai conseguir se desidentificar disso, vai conseguir deixar essas emoções negativas passarem, porque as emoções negativas fazem parte da vida, o problema é a nossa identificação com elas. Com o tempo você vai conseguindo deixar passar e você vai percebendo que você vai ter cada vez mais momentos de amorosidade, de compaixão, de compreensão, de generosidade, mas é um processo. De tanto treinar, você vai ficando bom nisso. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Relembra a todos que as vagas para ser ouvinte da mentoria online em grupo com a Ali Cravo, que começa dia 12 de março de 2023, estão abertas. A gente não tem mais vaga para mentorandos, né? As vagas já se esgotaram, porque era um grupo pequeno de 10 pessoas. Mas se você quiser participar como ouvinte, você pode. Você só não pode levar a pergunta pessoal, mas você pode desfrutar de todos os ensinamentos do Ali para as outras pessoas. Então, se você sentiu o chamado, se for do seu interesse, clica no link que está na descrição do vídeo. Ele vai te direcionar para uma página, que é uma página de compra, para você se inscrever para ser ouvinte da mentoria, que começa dia 12 e termina dia 2 de abril. Começa 12 de março e termina dia 2 de abril. São 4 domingos seguidos, começa sempre às 18 horas, né? E ele vai fazer essa mentoria para essas 10 pessoas e você vai poder ouvir esses ensinamentos, aprender com os ensinamentos do Ali. E ser ouvinte, além de te ajudar muitas vezes a resolver questões pessoais, pode ser muito interessante para quem é terapeuta e quer aprender como é que o Ali faz o trabalho dele, como é que ele conduz uma sessão. Então, quando você está ouvindo, você também está aprendendo com o jeito do Ali de administrar o grupo, né? Então pode ser interessante para você que é terapeuta também. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.